Opa, tudo bem? Pois é, hoje eu quero falar de um tema bem específico, mas muito importante. Importante porque tem a ver com o dia a dia de todos nós, tá? O tema que eu quero falar hoje. Primeiramente, meu nome é Fabrício, né? Aqui é o canal Fabrício Brito 180 graus. Eu quero falar também que eu não sou pastor, tá? Eu sou apenas um irmão, estudante da Palavra de Deus. E quero humildemente aqui, né, mostrar para vocês um estudo, né, sobre integridade e ética cristã no ambiente de trabalho. Esse é o tema, né, que eu quero falar e que tem a ver com o nosso dia a dia. Tá? Por que eu quero falar sobre isso? Exatamente porque a vida cristã, ela não se limita ao templo. O local de trabalho, ele é um dos maiores campos missionários onde podemos refletir os princípios do reino de Deus. No entanto, desafios como pressões, né, do trabalho, injustiças ou tentações, elas podem testar a nossa fé. Então, pensando dessa forma, como a gente pode manter a integridade e viver uma ética cristã no ambiente profissional? Em Provérbios 10, 9, está escrito assim: quem anda em integridade anda seguro, mas quem perverte os seus caminhos será conhecido. Quem anda em integridade anda seguro, mas quem perverte os seus caminhos será conhecido. Ou seja, aquela pessoa que é honesta, tanto quando alguém vê, quando alguém está vendo, quando não está vendo, ele está seguro. Mas aquela pessoa que é desonesta, uma hora ou outra, a casa cai. Na Bíblia, a gente tem vários exemplos de integridade no trabalho. Por exemplo, José no Egito, né? Aquele rapaz que todos nós conhecemos, né? Que foi de prisioneiro a governador do Egito. José do Egito está lá em Gênesis 39, 41. 41. Está escrito o seguinte no Gênesis 39, de 2 a 6. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Isso quando ele foi morar lá na casa do Potifar, né? Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que se tornou administrador de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. Olha, Potifar percebeu que Deus estava com José e confiou tudo tudo a José. Ele não se preocupava com nada. Por quê? Porque José, ele era um rapaz que ele tinha fidelidade a Deus, ele era honesto, ele obedecia às ordens do seu senhor, no caso Potifar, e não fazia nada que depusesse contra ele, exceto quando a mulher lá de Potifar tentou José, e aí José fugiu da tentação e consequentemente ele acabou preso. E aí ele tinha uma índole tão boa, uma integridade tão correta, que chegou ao ponto de, na prisão, o carcereiro confiar nele para ele cuidar da prisão. E aí vocês já sabem, ele interpretou os sonhos, né, do copeiro e do padeiro. O padeiro acabou morrendo e o copeiro voltou para trabalhar com o faraó. Lembrou-se de José, comentou com o faraó.
Faraó chamou José, José interpretou, estou falando resumidamente aqui, né? Interpretou o sonho de Faraó e José se tornou governador do Egito. Porque o Faraó falou: quem melhor que você para administrar a terra do Egito? Você que teve o sonho, né? Quem melhor que você? E aí deu tudo certo para José. Outro exemplo que tem na Bíblia é a história de Daniel. Daniel foi cativo lá na Babilônia, né? Daniel 1:6. E o capítulo 1 ao capítulo 6. Acho que é isso. Tá aqui escrito aqui, ó. Olha, lá em Daniel 1:8 tá escrito o seguinte: Daniel, porém, decidiu não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, e pediu ao chefe dos eunucos permissão para se abster dessas iguarias. Quer dizer, o rei lá pediu para que, né, Daniel bebesse do vinho, né, comesse as iguarias, mas Daniel preferiu se manter incorruptível, se manter puro, ele se manter íntegro, né, mesmo sob a pressão, né, porque o rei que havia mandado ele se alimentar. Em Daniel 6:10 está escrito: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas as janelas davam para Jerusalém, e como de costume, 3 vezes por dia, ajoelhava-se e orava, agradecendo a Deus. Nessa época lá na Babilônia, quem não adorasse o rei e adorasse Deus, era morto, e Daniel não deixou de adorar a Deus. Tanto que ele foi julgado na cova dos leões lá, os leões não o devoraram, e as pessoas que entregaram que ele estava orando a Deus, e o rei, que mesmo gostando muito dele, teve que cumprir a lei, acabou punindo, e ele sobreviveu, o rei pegou e colocou aquelas pessoas que o causaram na cova dos leões, e aquelas pessoas morreram. Os leões comeram aquelas pessoas, devoraram. Daniel, ele foi íntegro o tempo todo, ele não deixou de adorar a Deus. Então, mesmo você pode observar que mesmo em momentos que parece que a gente está passando dificuldades e apertos, Deus é conosco. E Daniel, ele foi ético mesmo no momento de pressão. Às vezes você está trabalhando na sua empresa lá e o ambiente de pressão é um ambiente pesado. Vai para o cantinho, vai lá, fala que vai no banheiro, faz uma oração, pede a Deus para que ele te dê resiliência, capacidade de se aprimorar nas dificuldades, e aí você vai vencer. Então nós temos que ser íntegros mesmo e éticos mesmo sob pressão. Outro exemplo aqui da Bíblia está em Neemias 5:14 e 15. Neemias 5:14 a 15 está escrito assim, ó: além disso, desde o dia que fui nomeado governador da terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do reinado de Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos do pão devido ao governador, mas os governadores anteriores que me precederam sobrecarregaram o povo, recebendo deles pão e vinho, além de 40 ciclos de prata. Até mesmo seus servos oprimiam o povo, mas eu não fiz assim por temer a Deus. Ou seja, os governadores anteriores a Neemias, eles cobravam mais impostos e o povo passava dificuldade. O que Neemias fez? Ele não cobrava mais impostos, ele era justo. Então ele tinha uma liderança íntegra e praticava ainda justiça social para com o povo. Então, durante o tempo que ele foi governador de Judá, ele foi íntegro. Então, isso é um ótimo exemplo. Por exemplo, vou mostrar alguns casos aqui. Se você tiver, por exemplo, uma pressão para mudar um relatório para a empresa receber alguma vantagem, mas se for de uma forma correta, né? Está escrito assim em Provérbios 11:1.
O Senhor abomina balanços desonestos, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Por exemplo, aqui está falando no caso de um relatório financeiro. Muitas vezes eles falam assim, coloca um valor maior aí, né? Ou passa essa mercadoria aqui, mas não declara. O que você pode fazer nesse caso, né? Deus abomina mentira, né? Aí você pode fazer o seguinte, você pode explicar educadamente que você não pode se comprometer, que você não pode comprometer a sua honestidade, que você é uma pessoa honesta e íntegra. Se houver represálias, confiar em Deus é o que é quem nos sustenta, entendeu? Seja honesto, olha, eu não vou fazer isso não, isso aqui está errado. Se eles, por exemplo, quiserem te forçar, você confia em Deus e aguenta o sarrafo, mas não deixe de ser íntegro e honesto. Fofocas e intrigas no escritório é o que mais acontece, por exemplo, né? Aí está escrito aqui em Provérbios 16, 28. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Olha, você não deve participar de fofoca. Você vê que eles estão falando de fofoca aí, muda de assunto, coloca outra coisa construtiva. Por exemplo, nossa, vocês viram que chegou um cantor novo na cidade que vai ter um show na cidade? Olha, vocês viram ali, bem que a prefeitura falou que ia arrumar aquilo ali e arrumou mesmo. Muda de assunto, entendeu? Não fica participando de fofoca, não seja mais um difamador, entendeu? Porque você pode ficar com a pessoa, às vezes era sua amiga, vira sua inimiga. Roubo também de tempo no mercado, no trabalho é o que mais acontece. Em Colossenses 3:23 está escrito assim: quando tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Ou seja, trabalhe como se estivesse trabalhando para Deus, que você vai ser recompensado, porque aí você vai trabalhar direito e seu chefe vai te premiar. Então, faça o trabalho com dedicação, se torne o exemplo, o influenciador lá na empresa. Aí você pode perguntar, Fabrício, mas como é que eu vou ser íntegro dentro da empresa, né? É complicado, sim, mais ou menos. Você pode ser transparente e honesto. Em Provérbios 10:9 está escrito assim, quem anda em integridade anda seguro, mas quem perverte os seus caminhos será conhecido. Respeita os colegas e os chefes, seus superiores, né? Em Romanos 12:18 está escrito assim: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Seja uma pessoa calma, paciente, mansa e humilde, entendeu? Mas seja uma pessoa que seja assim, prudente como a serpente e simples como a pomba, porque é assim que você consegue manter a integridade cristã no trabalho. E você tem que evitar evitar as práticas erradas. Por exemplo, no Salmo 101:7 está escrito: quem pratica fraude não habitará em meu santuário. O mentiroso não permanecerá diante dos meus olhos. O mentiroso não permanecerá diante dos meus olhos. Evita fazer coisa errada, mesmo que eles te proponham isso. Se eles ficarem te pressionando demais, insistindo para você fazer coisa errada, então pense bem, às vezes ali não é um lugar para você estar trabalhando. E o quarto ponto aqui é: ore e busque sabedoria de Deus. Em Tiago 1:5 está escrito: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Ou seja, busque a sabedoria de Deus. Tiago 1:5 fala: se você está passando por uma necessidade, busca sabedoria, pede a Deus, Ele sempre vai te conceder a sabedoria se você a buscar. Olha, e a conclusão que eu posso chegar é o seguinte, gente: o testemunho da gente é que vai mostrar que somos verdadeiros cristãos.
Em Mateus 5,16 está escrito: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Assim brilhe a luz de vocês aos homens. Eles vão ver as boas obras em nós, né? E vão saber que isso vem de Deus que está no céu, gente. Então, a pergunta que eu faço para você é: você tem sido um exemplo de integridade no seu trabalho? O que você precisa ajustar na sua vida para você ser uma pessoa íntegra? Bom, espero que tenha gostado aqui, tá? Ó Senhor Jesus. Então curta, compartilha. Nossa, gente, aqui tá um calor. Curta, compartilha e, ó Senhor Jesus, peça a Deus aí para que você consiga ser íntegro no ambiente de trabalho. E se o ambiente de trabalho for um ambiente muito tóxico, pense, talvez ali não seja um lugar adequado para você, e peça que Deus te dê uma orientação para você trabalhar num lugar mais adequado, tá bom? Então é isso aí que eu peço, que você reflita, tá? Vou fazer uma pequena oração aqui. Senhor Deus Todo-Poderoso, que nos dê sabedoria e integridade para que possamos ser os mesmos desde que a gente esteja sendo visto até nos momentos que a gente não esteja sendo visto, Senhor. Sejamos pessoas íntegras e honestas para que a nossa luz brilhe e eles vejam o Senhor em nós para a sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Olha, o exemplo às vezes vale mais do que a palavra, tá? Às vezes você trabalhando direitinho, sendo honesto e sendo íntegro, você vai refletir mais Deus para a pessoa do que ser hipócrita igual aquelas pessoas que ficam falando e não fazem o que falam. Amém? Ó Senhor Jesus!